Bom dia, boa terça-feira a todas as mulheres que estão conosco nesse grupo. Amadas do Senhor, nós estamos ainda falando sobre o assunto de recomeço. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem linda da Bíblia, o primeiro milagre de Jesus. E eu vou ler para vocês a passagem que está em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, Evangelho de João, que diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito," Jesus disse. "Minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação do cerimonial judaico. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem para o mestre de cerimônia." Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência. Embora os empregados obviamente soubessem, então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro," disse ele. "Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." E estes sinais de Canaã da Galileia foi o primeiro milagre de Jesus. Com isso se manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe e os seus irmãos e seus discípulos. Que palavra linda! Jesus revelando a sua essência de Filho de Deus e a sua glória através de uma necessidade. Jesus chega num casamento judaico e no meio da festa acabou o vinho. Eu imagino que quando acabou o vinho, as pessoas começam a retrucar. "Olha, acabou o vinho, não tem mais o vinho nessa festa, se findou." Vocês já foram para uma festa de casamento onde faltou comida ou a festa não estava como desejado? As pessoas saem falando. E não foi diferente nesse tempo. O vinho, ele representava naquela época a alegria da festa. E agora, nesse momento, acabou o vinho, acabou a alegria. Quem sabe você esteja nessa situação. Como estavam esses noivos nessa festa? Acabou a alegria em alguma área da sua vida. Aonde acabou a alegria? No seu casamento? Amadas mulheres de Deus, eu quero falar algo do coração de Deus para vocês. Eu sou casada há quase 30 anos, eu sei que nesse grupo tem mulheres que são casadas há mais tempo, outras recém-casadas, outras, quem sabe, há algum tempo, algumas com filhos, algumas sem filhos. Mas vai chegar um determinado ponto da nossa vida, como nós falamos na aula passada, nossa vida é feita de ciclos, que a alegria, ela vai se findar no nosso casamento. Nós vamos passar por crises, dificuldades, e muitas vezes você perguntar: "Meu Deus, eu não vou suportar, vou largar tudo." Mas eu quero dizer para você que o que acionou o milagre da transformação da água em vinho foi o vinho ter acabado. Quando acabou o vinho, foi a chave que acionou o milagre de Deus. O que foi que acabou na sua vida? O que é que tem roubado a tua alegria? Aonde está o vinho que acabou? Em qual área da tua vida? Eu quero dizer para você: não se entristeça. O Senhor, se deixou acabar algo na tua vida, é porque tem algo melhor para se iniciar. Esse anfitrião, ele chega
para o noivo e ele diz o seguinte: olha, em qualquer festa, as pessoas costumam servir o melhor vinho por primeiro. E depois que as pessoas estiverem já cansadas de beber, o vinho inferior é servido por último. Por que é que tu deixou o melhor vinho para o final? Amadas, Deus, ainda que você não consiga crer devido à situação e à circunstância, o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida reservado e guardado. Há um vinho novo sendo liberado sobre a tua vida. Há algo da parte de Deus que vai chegar e vai restaurar a alegria da sua vida. Olha que tremendo. Todo mundo, quando acabou o vinho, todo mundo estava de olho aonde? Nos odres, porque o vinho estava nos odres. Só que agora, todo mundo olhando para o odre vazio, e Jesus ele vem e faz um milagre num lugar improvável. 6 talhas de pedra que era usada na cerimônia de purificação do casamento, da festa judaica. Para que serviam as talhas? As talhas elas eram pedras informes, que elas eram esculpidas, como se fosse cavando para dentro, tirando as pedras, transformando numa vasilha, onde comportava entre 80 a 120 litros de água, e ali as pessoas lavavam os seus pés e as suas mãos para a festa. E interessante que Jesus ele vai fazer esse milagre dentro dessas talhas. Primeira coisa, o número 7 é o número da perfeição. E se o número 7 é o número da perfeição, nós entendemos que o número 6 é o número da imperfeição. Ele é antes do que é perfeito. E Jesus ele escolhe o lugar improvável, num número imperfeito, para fazer o milagre e trazer a alegria de volta àquela festa. As talhas, elas são pedras informes, como foi falado. E você e eu somos assim. Nós estamos sendo esculpidas pelo Espírito Santo, talhadas, para que quanto mais a vida nos talhar, trabalhar na nossa vida, mais nós vamos conseguir guardar em nós as águas do Espírito. Quanto mais a vida vier trabalhar em nós, mais nós vamos conseguir reter as águas do Espírito dentro de nós. Quando todo mundo olhava para aquilo que tinha a aparência de milagre, que eram os odres, Jesus estava dando uma ordem. Vocês vão e encham esses recipientes de água. E só que encher de água, naquela época, aqueles recipientes de pedra, além de eles serem pesados, não era como nos dias atuais, que a água era encanada e que a gente ia com um balde embaixo da torneira, abria e enchia de água. Não, tinha que ir até o rio, encher a lata de água, carregar nos ombros e levar até encher 80 a 120 litros de água. Aqueles homens, aqueles discípulos, eles trabalharam até encher as vasilhas. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo. É renúncia, é trabalho, é silêncio, é estar onde muitas vezes ninguém está vendo, fazendo o que Deus está ordenando, porque Jesus mandou eles e eles ordenaram. E a sua mãe disse: façam tudo quanto ele vos ordenar. Porque ela sabia que o seu filho era capaz de fazer milagre. Ela não tinha poder algum. Mas o seu filho, que foi filho de Deus, que veio a essa terra, que morreu numa cruz, já estava tudo pré-determinado, ele podia fazer milagre. E o mesmo Jesus que andou naquela terra de Judá naquela época, ele hoje está vivo, o sepulcro está vazio, ele ainda que seja invisível, ele é um Deus real. A gente fala, ele escuta, a gente ora, ele responde, e muitas vezes ele está esperando que a gente faça esse esforço de encher as nossas talhas de água, através da oração, da adoração, da entrega, colocando a nossa vida diante dele. E quando as talhas estiverem cheias, então
milagrosamente o Senhor vai vir e transformar aquela água em vinho e devolver alegria para as nossas vidas. Não existe milagre sem esforço, não existe milagre sem entrega, porque primeiro é preciso estar cheia das águas do Espírito Santo. Aleluia! E olha que interessante, amados. A palavra de Deus vai nos dizer que depois do casamento, Jesus ele fez o primeiro milagre, ele transformou a água em vinho, devolveu alegria para aquele casamento, ele entregou um vinho novo, melhor do que aquele que já teve um dia. Muitas pessoas têm o casamento que findou e o Senhor, pela sua misericórdia, veio e restaurou o casamento e o vinho novo foi melhor do que o anterior. Tem esforço, amadas. Às vezes, para haver uma restauração na nossa vida, um recomeço, é preciso haver um perdão genuíno. É preciso esquecer o passado e focar no que Deus está fazendo de novo. E aqui diz que Jesus, depois do milagre, ele passou alguns dias com a sua mãe, com os seus irmãos e com os seus discípulos. Ele foi para Cafarnaum para ficar com a sua família. Sabe que nós passamos muito tempo no meio de pessoas que não querem ouvir o que você tem para dizer. O que você fala causa comichão nos seus ouvidos. Eles muitas vezes se aproximam por interesse na sua vida, o que você pode oferecer para eles. Mas eles não querem estar com Jesus. Eles querem o vinho, mas eles não querem Jesus como seu Senhor. Então Jesus ele se retira e vai para a mesa com a sua família e com os seus. E muitas vezes nós somos assim, leve para a sua mesa as pessoas que realmente querem você como amigo e que têm uma vida com Deus. Essas pessoas elas vão trazer alegria para dentro da tua casa, vão trazer um momento de restauração, de reposicionamento. O Senhor está nos ensinando que nós precisamos passar tempo na mesa com os nossos. Então aproveite essa semana, nós estamos ainda na terça-feira. Você tem ainda alguns dias para terminar a semana. Aproveite e tira um tempo na mesa com a tua família. Prepara uma comida, sente à mesa, converse, tira um tempo de comunhão, conversar assuntos com filhos, esposo, dizer o quanto eles são importantes na tua vida. A gente passa os dias trabalhando. E nós esquecemos do principal, que os nossos filhos estão crescendo tão rápido, nós não conseguimos acompanhar. Nós estamos envelhecendo, os dias estão passando e muitas vezes nós não conseguimos parar para olhar no olho, esposa do esposo, esposo da esposa, e dizer assim, ó, é importante para mim, eu te amo. Uma palavra simples, mas que pode curar e restaurar todas as coisas. Então nessa semana aproveite para dizer quem está ao teu redor que você ama, o quanto elas são importantes para ti. Tira um tempo de mesa e Jesus vai pegar uma cadeira e se assentar nessa mesa para estar em comunhão com vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Que a gente tenha uma semana abençoada e que na próxima semana nós possamos compartilhar essa palavra com mais amigas de Jesus, para que elas também possam ser restauradas. Deus abençoe vocês. Um forte abraço.